Olá, pessoal. Meu nome é Bruna. Eu sou de Minas Gerais, no Brasil. Eu vim aqui para Irlanda para poder estudar inglês. Estou aqui já tem 1 ano e 5 meses. E hoje eu tô aí para poder dar o meu depoimento sobre como é que foi a minha experiência com a Marcela, Stampin' 1A, contabilidade aqui na Irlanda. Eu costumava trabalhar na Trinity, acho que todo mundo conhece, como housekeeper. E por acaso um dia eu vi o vídeo da Marcela, conversando com uma menina que tinha conseguido o Stampin' 1A. Aquilo pegou minha atenção, eu assisti, eu tô assim, que legal, né, que existem oportunidades aqui na contabilidade. Só que, sendo bem sincera, eu custei mais ou menos umas 2 semanas pra poder chegar e mandar uma mensagem pra ela, porque inicialmente eu achei que eu não ia conseguir, então eu tava muito desanimada, às vezes eu escrevia o texto pra poder mandar uma mensagem pra ela, só que eu chegava e excluía e deletava o texto, porque eu ficava, será que eu consigo mesmo? E assim, só que depois de 2 semanas, eu cheguei e mandei, que foram esses 3 meses atrás. Eu mandei uma mensagem pra ela explicando que eu era da área financeira, que eu trabalhava numa grande empresa e que agora, no caso, eu já tava cansada de algumas coisas na questão da vida de estudante. Às vezes nem todos os nossos supervisores são bons com a gente, então eu já tava um pouco cansada disso também. Outra coisa também que eu não tava aguentando mais acordar cedo. Me desculpa aqueles que acordam muito cedo, mas realmente foi 1 ano aí, 1 ano e pouquinho, acordando muito cedo, então já tava um pouco pesando pra mim, principalmente porque eu não tava conseguindo dedicar ao meu inglês. E aí, com isso, eu cheguei e mandei mensagem pra ela, explicando que estava trabalhando aqui na área da limpeza, que eu já tinha trabalhado no financeiro e que eu ia formar em contábil. Então, se tinha alguma coisa pra mim aqui, se tinha uma possibilidade. E nessa conversa com ela começou a me explicar que existia possibilidade sim. Então eu conversei com ela e a gente começou, ela me explicou como é que funcionava a assessoria dela, que ela no caso atualizava o meu currículo, mas que não ia ser só currículo, que tipo, porque currículo qualquer um pode fazer, mas que no caso ela ia me dar uma assessoria para poder me ensinar como falar numa entrevista, como se comportar, que não era igual no Brasil, que aqui precisava de alguns termos contábeis que ia encher os olhos dos entrevistadores. Meu processo com a Marcela foram aí 3 meses, no caso. Pra mim, o que foi assim mais importante, porque ela atualizou meu currículo, meu LinkedIn, porque aqui o que funciona aqui mesmo é o LinkedIn, em 1 semana. Então, quando que foi 1 semana, depois mais ou menos de uns 2 dias, eu já recebi uma ligação. Só que naquela ligação eu tava um pouco perdida ainda, tava totalmente perdida, porque eu não sabia como falar, o que falar. E aí foi no caso que a gente já tinha marcado uma sessão. Então, quando que eu tive a sessão com ela, aí eu comecei, tipo, a ligar uma coisa com a outra. E com as sessões foi o que mudou tudo. Porque é aí que eu percebi que o que é o trabalho realmente dela. Porque o trabalho dela é exatamente daquela orientação sobre termos, sobre como comportar, o que falar. Porque, querendo ou não, é diferente se a gente se comparar com a cultura do Brasil e daqui. Quando que eu comecei as sessões com ela, eu ainda tava com muita coisa que eu falava e estava errado, então ela começou a me passar os termos técnicos, como falar com o recrutador, o que eles gostariam de ouvir. E assim, uma das coisas também que me ajudou demais foi porque ela tem um grupo de WhatsApp, e uma das coisas que, por exemplo, que ela fez no grupo, ela postou as perguntas que normalmente o pessoal faz aqui para quem que é da área contábil, e com aquilo eu comecei a treinar comigo mesma e treinar com ela para poder ir melhorando cada vez mais. E aí, conforme esse processo de 3 meses aí, eu cheguei, comecei a receber algumas propostas. Eu cheguei aí em 8 entrevistas. Cheguei a receber mais, além dessas entrevistas, né, que primeiro começam com a ligação, eu tinha recebido umas 7 ligações também de empresa interessada no meu currículo. Tudo isso porque estava lá no LinkedIn. E ao mesmo tempo também eu tava aplicando as vagas. Então, depois nesse meio tempo, eu lembro que conversando com ela, indo na entrevista, uma das coisas que eu notei que os entrevistadores, eles não sabem o que é o Stampin' 1A. Eu tinha que explicar pra eles, coisa que a Marcela tinha me explicado. Olha, você vai falar assim, assim, assado, sobre o Stampin' 1A. E conforme eu fui ganhando confiança naquilo, comecei a perceber que eu tava conseguindo pegar mais atenção dos recrutadores. E aí depois, agora, 2 meses, que eu tinha ido numa entrevista, que eu tinha achado que não ia dar certo, eles me chamaram para uma segunda entrevista, e nessa segunda entrevista foi quando eles falaram, não, a gente quer você. Eu expliquei pra eles que eu era estudante, que eu tava com Stamp 2, que eu poderia trabalhar só 20 horas, mas que eu tinha a possibilidade de mudar pro Stamp 1A. E eu expliquei pra eles, conforme a Marcela me orientou, e com essa orientação, eles se interessaram e falaram, não, a gente vai te dar a carta que é necessária. Então, a Marcela já tinha me mandado como é que era a carta, eu já tinha colocado no meu nome, mandei pra eles e
Depois que eles me falaram o sim, isso foi na sexta-feira, quando foi na terça, eu já tava na imigração com o meu visto carimbado no meu passaporte. Então assim, eu só tenho a agradecer. Obrigada, Marcela Menezes, mais uma vez. E eu comecei essa semana. No início eu fiquei muito com medo, eu perguntei pra ela de novo, mesmo já conseguindo um serviço, eu mandei de novo perguntando coisas pra ela. E ela assim, mais uma vez me deu uma coisa que pra mim, todo o processo foi muito importante, que ela me deu confiança e ela me mostrou como acreditar em mim mesma. Ela desde o início já tinha explicado pra mim que não ia ser uma coisa que ia ser: Bruna, eu vou te dar, tipo, 3 sessões e isso acabou, a gente vai conforme o que você precisa. Eu posso dizer, até anteontem eu tava precisando dela e ela me deu a orientação que eu precisava. A confiança que eu precisava e a credibilidade que eu precisava ter em mim mesma. Então, muito obrigada mais uma vez, Marcela. E eu acho que a melhor forma que eu tenho pra agradecer a Marcela é falando pra vocês que estão aí também procurando na área. Às vezes nem é tanto só por conta de ser estudante, tem gente também que tá procurando, que já tem até cidadania, tá procurando também. E assim, eu acho que pra mim, no caso, que eu como estudante, né, uma antiga estudante de inglês, o que eu posso falar pra vocês é que vocês podem acreditar, sim, foram 3 meses muito intensos, eu recebi os nãos, era triste, mas eu nunca desisti. E o que a Marcela fez foi: Bruna, você vai conseguir, continua, eles querem você. E com a orientação dela, eu, graças a Deus, consegui. E o que eu tenho a falar é que eu recomendo mesmo, eu já encontrei amigos também que me perguntaram: mas como é que você conseguiu? E eu falei assim, eles perguntaram: então eu vou ver seu currículo, por exemplo. Não é só questão de currículo, porque currículo eu posso copiar o seu, eu posso copiar o da Marcela, por exemplo. É uma questão mesmo de orientação, uma pessoa que, a Marcela é uma pessoa que me colocou pra cima, que me orientou, que me deu as palavras certas, que me mostrou o que eu deveria fazer. Então, assim, aqueles que estão aí precisando também, que se sentem tão desanimados, tenta. Eu acho que sempre é válida a tentativa. E graças a Deus, a tentativa aí com a Marcela deu certo.